nós estamos, como eu havia dito, realizando uma série de estudos doutrinários ao longo das quartas-feiras, estudando temas relevantes para a compreensão bíblica. Eu me propus a estudar com vocês todos os temas que são centrais para um cristão entender. Eu, hoje mesmo, estava conversando com alguns amigos, eu comentei com eles o seguinte, olha, se você não estudou muito bem a Bíblia quando você entrou para a igreja, ou se você não entende muito bem a Bíblia, a minha ideia de fazer essa série é tocar em todos os pontos que são ali centrais para alguém que se pretende estudar a Bíblia, se coloca a estudar a Bíblia. E por isso nós estamos passando aí, desde o momento contextual, que estudamos no bloco anterior, falando a respeito da guerra que acontece no céu, de pecado, tentação, do porquê que nosso mundo está assim, do plano de salvação que Deus executou, até momentos mais práticos da nossa vida, falando a respeito das leis de Deus. Nós começamos nesse segundo bloco, falando sobre as leis de Deus de forma geral, falamos a respeito do sábado já, hoje falaremos sobre as leis de saúde e teremos ainda 2 temas a respeito de leis. Um falando a respeito de casamento e família, temos leis nesse contexto, mas também princípios filosóficos e gerais muito interessantes, e finalmente falando a respeito de mordomia, nós tocaremos nesses pontos. Há muito mais para se estudar, obviamente, mas os pontos centrais a gente vai traçando aí ao longo desses dias. Finalmente, nós teremos uma última sessão, um último bloco dessa série, falando a respeito de questões mais envolvendo a igreja. Então, falaremos da questão da igreja em si, do que se trata a igreja, será que eu preciso estar na igreja para me salvar ou não? Falando a respeito de questões de dons espirituais, falando sobre o batismo, falando sobre temas que envolvem a vivência de igreja. Nós encerraremos essa série falando a respeito desses aspectos. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós, quando falamos sobre saúde, primeiro precisamos pensar a respeito da filosofia que tem por trás dessas leis. Se você quiser acompanhar comigo lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, nós temos uma descrição de Paulo que nos ajuda muito a entender as razões pelas quais nós temos leis de saúde na Bíblia. O primeiro ponto que você precisa entender é que a visão que coloca a nossa vida material, carnal e humana, então isso físico que eu pego, diferente daquilo que é espiritual, é uma visão que está muito distante da Bíblia. Em outras palavras, aquela visão que separa o ser humano em 2, que coloca, olha, tem a parte espiritual do ser humano e tem a parte carnal que não tem nada a ver com a parte espiritual, essa visão não é bíblica. A Bíblia ela não trabalha a partir desses conceitos ou dessas ideias. Nós vemos aqui nos escritos de Paulo, em 1 Coríntios 6 especialmente, falando exatamente sobre esse contexto. Essa filosofia por trás, essa ideia que fundamenta as leis a respeito de saúde. Antes de nós começarmos a ler, a partir do verso 12, que nós leremos, eu gostaria de te convidar novamente a fechar os seus olhos para mais uma breve oração. E logo seguiremos ao estudo da palavra. Senhor Jesus, te damos graças, Pai, pela Tua palavra. E nesse momento pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito, para que possamos entender com a nossa mente e o nosso coração a Tua vontade. Esteja conosco, nós choramos em Teu nome. Amém. Em 1 Coríntios 6, a partir do verso 12, o que Paulo ele vai falar? Leia aí comigo. Primeiro, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Primeiro ponto que Paulo ele vai trazer. Você, como ser humano, é um indivíduo livre, um sujeito livre. Deus ele te dá a liberdade de você fazer o que você bem entender. Se você quiser sair daqui e começar a dirigir, subir a Santa Maria, ir naquele Bradesco que tem ali perto, e quiser assaltar um caixa eletrônico lá, você é livre para fazer isso. É um direito seu de fazer. Evidentemente, as consequências elas virão. E é por isso que a lei ela te orienta que, muito embora você possa fazer qualquer coisa, você não deveria fazer todas elas. Se você for até lá assaltar um banco, não é boa ideia. Provavelmente você vai ser preso nesse processo. Você talvez se machuque no meio dele ou machuque alguém. Então, embora você seja livre para fazer, não é muito boa ideia. Além disso, mesmo coisas que naturalmente não são ruins, você deve se atentar para que, ao praticá-las, elas não te dominem. E aí, Paulo ele reflete nessa ideia. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Há 2 princípios aqui. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas algumas dessas coisas você não deveria fazer. Não é boa ideia.
E outras coisas, além, mesmo que sendo boas, você deve considerar para que elas não te dominem, para que você seja de fato livre. Paulo ele vai continuar no verso 13 dizendo: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. De fato, há aspectos materiais na vida humana. Só que Deus, em todo caso, destruirá tanto este como aquele. No fim das contas, tudo vai ser destruído. Porém, ele vai continuar: o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que Paulo está tentando dizer? Olha, o argumento de que há questões materiais e puramente materiais é real. Então você come ali sua fruta, seu legume, enfim, o alimento para se nutrir, para o seu corpo. E no fim das contas, esse corpo vai ser destruído ou restaurado. Isso é real. Mas ainda assim, mesmo entendendo isso, Paulo ele vai dizer, ainda assim o corpo não é algo para você deixar de lado. Ele ainda pertence a Deus. E Deus está ali para todo o corpo. Há um aspecto material, mas isso não quer dizer que ele não tenha nenhuma relação com Deus. Você tem que considerar isso daí também. O que ele vai continuar dizendo? Verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis, portanto, que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Paulo ele vai construir a ideia do seguinte: se o seu corpo ele pertence também a Deus, porque não é a minha espiritualidade é de Deus, mas o corpo não tem nada a ver com a espiritualidade. Não é essa a ideia. Se o seu corpo também pertence a Deus, como é que você vai pegar ele e jogar fora? Ou você vai encaminhá-lo à impureza? Paulo ele traz primeiro em noções aqui de relacionamento sexual. Ele vai falar no verso 16, por exemplo, trazendo ali um conceito ainda lá de Gênesis, né? Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Nós falaremos mais disso na semana que vem, quando falarmos de casamento e família, mas Paulo ele usa a questão do corpo para dizer, olha, a doutrina bíblica é de que quando você se relaciona sexualmente com alguém, você se torna uma só carne com essa pessoa. A ideia de casamento. Então, se você se relaciona com mais do que uma pessoa, você está em adultério. Seria mais ou menos essa noção. Então, diante dessa mente, como é que você pode pegar algo que pertence a Deus também, que é o seu corpo, e tratar ele com banalidade? Seria mais ou menos esse raciocínio. Paulo ele usa um tema para falar a respeito do assunto, mas o que ele está tratando aqui é de algo mais amplo. Ele está indo contra uma filosofia que fala, você precisa se atentar para questões da sua mente e espiritualidade quando está falando com Deus. Mas as questões do seu corpo, isso não importa. Ele está indo contra essa filosofia e dizendo o que você faz com o seu corpo também importa muito, porque isso também pertence a Deus. Nesse contexto todo, Paulo ele vai chegar no verso 19 e vai falar algo que é muito famoso, muito conhecido. Vai dizer o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo, santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Qual que é a ideia? Vosso corpo é o templo, a habitação do Espírito Santo. Nós não temos mais um templo físico na terra, mas o Espírito Santo ele habita em cada ser humano. E você deve considerar que a partir do momento que você se relaciona com Deus, esse corpo pertence a Ele. Por quê? Verso 20. Porque fostes comprados por grande preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Qual que é a filosofia por trás, então, quando nós falamos de leis de saúde? Nós já deixamos claro, quando falamos sobre salvação, que a salvação acontece pela graça de Deus. É acessada mediante a fé. Você torna algo coletivo, você torna aquilo objetivo. A salvação vale para você. É de graça, você não faz nada para comprar e nem poderia, se tivesse um preço, você não conseguiria alcançar. Então você não respeita as leis de saúde para buscar a salvação. A ideia é, a partir do momento que você se relaciona com Deus, você pertence agora a Ele. E não é só a sua mente ou a sua espiritualidade, porque não tem uma divisão entre os dois. Espiritualidade e corpo, questão espiritual e material, tudo pertence a Deus. A ideia é basicamente essa.
porque você foi comprado por um grande preço. A partir daquele momento, o Espírito Santo ele age em você. E ele está presente em você, diariamente, fazendo o seu trabalho de convencer do pecado, da justiça e do juízo, e agindo em você para que você se aproxime cada vez mais de Deus. A filosofia por trás, então, dessas leis de saúde é essa. Você pertence a Deus. E como o Espírito Santo habita em você, e é a partir do contato dele com você, que você vai se relacionar com Deus, você precisa cuidar também do seu corpo. A ideia é basicamente essa. É nesse contexto, inclusive, que a Bíblia ela vai trazer para você a informação de que você precisa se atentar para com a sua saúde. Você precisa, por exemplo, descansar bem. Você precisa, por exemplo, ser temperante. Você precisa, por exemplo, tomar bastante água, ar puro. Todos esses pontos que nós sabemos que é bom para nós, que faz bem para nós, nós precisamos nos atentar. Porque se eu não estiver saudável, eu dificilmente consigo me relacionar com Deus da forma como eu poderia se eu estivesse bem. É nesse contexto, inclusive, que Deus ele vai trazer orientações a respeito de consumo de substâncias ou de itens que possam fazer com que a minha mente não funcione regularmente. É bem nesse contexto. Se você olhar, por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 20, se você quiser acompanhar comigo, Salomão, no meio de uma descrição, de sabedoria, ele fala mais ou menos nesse contexto. Olha lá, se você puder. Provérbios, capítulo 20, verso 1. Olha o que ele vai dizer, Salomão, num texto de sabedoria. Provérbios 20, verso 1. Ele diz o seguinte: o vinho, ele é escarnecedor, ele zomba, ele ri de você, ele te zoa para os mais novos. E a bebida forte, que é diferente do vinho, ela é alvoroçadora, ela causa problemas. Olha o que ele vai dizer. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Basicamente, se você se deixa controlar por esses itens que modificam a sua condição mental e não te permitem tomar boas escolhas, boas decisões, e fazem com que você não consiga viver conforme a sua consciência, você não é sábio. E você sabe qual é a palavrinha para o contrário de sábio, né? Não é inteligente você deixar a sua mente ser afetada. Você precisa estar no controle dela. Porque sem o controle dela, você não consegue tomar boas decisões, inclusive de estar ao lado de Deus. Paulo mesmo, ele reflete sobre essa mesma coisa. Se quiser me acompanhar, Novo Testamento novamente, lá no livro de Efésios. Depois de Coríntios e Gálatas, onde nós estávamos antes, lá em Efésios, capítulo 5, Paulo ele traz uma ideia muito semelhante, quando ele vai dizer, lá em Efésios, capítulo 5, a respeito do nosso procedimento, de como cristãos nós devemos agir. Ele vai dizer o seguinte, Efésios 5, a partir do verso 15, olha o que ele vai dizer. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, não como bobos, e sim como pessoas inteligentes. Olha como é que você vai andar. Ele vai seguir falando. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, e por aí ele vai. O que Paulo ele vai dizer? Você precisa agir com sabedoria e saber discernir as coisas. Se você consome, por exemplo, qualquer coisa que vai afetar a sua mente, você não consegue discernir. Não é algo difícil para a gente entender. Acho que todos nós, se não já passou por uma situação de embriaguez, já viu alguém em uma situação de embriaguez. A pessoa, por exemplo, ela não consegue discernir entre algo. Deus ele te chama para você viver uma vida de liberdade, uma vida de controle. A partir do momento que você usa qualquer coisa que te faz perder esse controle, você dificilmente vai conseguir se relacionar com Deus naquele momento, para dizer, Senhor, eu sou um servo teu.
E aí, diante de uma situação em que naturalmente você olharia e seguiria pelo caminho correto, você não consegue discernir, porque a sua mente está afetada naquele momento. É nesse mesmo contexto que a Bíblia ela vai trazer orientações a respeito das leis de saúde. Para que você se preocupe em estar sempre com a sua mente limpa, tranquila, livre de qualquer controle externo. E isso acontece a partir dos cuidados que você tem para com o seu corpo. Porque na percepção bíblica, não há distinção entre mente, espírito, corpo, no que diz respeito ao nosso contato com Deus. Porque o que você consome, o que você coloca para dentro do seu corpo, ou como você trata ele, vai afetar a sua mente e a sua espiritualidade, inevitavelmente. É por isso que qualquer substância que afete a sua mente deve ser evitada ou excluída, de preferência, né, da sua rotina alimentar e por aí vai. Dentre essas eu menciono questões que são muito claras para essa igreja, né, questões como o álcool, por exemplo, o uso de cigarro ou de drogas, ou mesmo de qualquer outro princípio ativo ou alimento que vai te fazer ter a sua mente embotada ou confusa. Exemplos disso, como a cafeína, medicamentos que até alteram a sua condição mental. É evidente que nós não estamos falando aqui de situações que a pessoa não está bem e ela precisa recorrer a medicamentos. Estou falando em situações de livre escolha, de uso e etc. Qualquer coisa que vá afetar a sua mente, não deixando ela no mais natural possível, para que você consiga escolher, deve ser evitado ou excluído da sua rotina, mediante aquele princípio que nós falamos. É mediante a nossa mente que nós nos relacionamos com Deus. E o seu corpo afeta a sua mente. O que você consome afeta a sua mente. Basta você pegar uma criança e encher ela de açúcar para você ver o que acontece. A mesma ideia. Se você não está bem, você não consegue ter esse relacionamento que você poderia ter com Deus. A Bíblia continua, então, a partir dessa ideia, dando várias orientações. Todas aquelas que podem trazer bênção para você, fazer com que você seja mais saudável, mesmo que não esteja na Bíblia, pode ser ali na medicina no geral, considere, para que você tenha a vida mais saudável possível. Mas a Bíblia ela traz, além desses elementos, né, que podem nos deixar ali, enfim, fora da nossa condição natural, questões acerca de alimentação também. E nós vamos falar mais sobre isso apenas hoje, tudo bem? Se você quiser acompanhar comigo esse raciocínio de estudo e de leitura de textos, vá lá para Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler ali um pouco dos primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis 1, inicialmente. Falaremos sobre como a Bíblia ela apresenta questões acerca de alimentação, tudo bem? Gênesis 1, nós temos a descrição da criação. Nós temos aqui Deus, ele descrevendo para Moisés como ele criou todas as coisas. Quando nós chegamos aqui, a partir do verso 26, nós temos a descrição da criação dos seres humanos. E depois que Deus nos cria, ele coloca algumas questões para a gente considerar. Depois dele falar, por exemplo, que nós receberíamos o domínio por sobre a terra, no verso 26, por isso seríamos a imagem e semelhança de Deus. Depois dele nos ordenar, no verso 28, também como bênção, que a gente multiplicasse, enchesse a terra para dominar sobre ela, ele diz, no verso 29, como nós conseguiríamos funcionar como pessoas, ou como seres humanos de fato, como a nossa dinâmica, nossa mecânica funcionaria. E ele vai dizer o seguinte, no verso 29, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham nas superfícies. A palavrinha hebraica traz essa ideia. Então não é só do que está em cima da terra, mas é qualquer coisa, a palavrinha nas faces, seja embaixo ou em cima, em qualquer lugar na terra. Então tudo que está sobre a terra ou sob a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. No verso 30, ele vai dizer que para os animais é a mesma coisa. Deus, então, quando ele cria os seres humanos, ele nos cria para termos ali uma dieta com base em frutas, vegetais, legumes, cereais e por aí vai. Uma dieta vegetariana. Isso é um tanto óbvio. Se você se lembrar, antes do pecado, não há morte.
e para consumo cárneo, há necessidade de morte. Logo, antes do pecado, e quando formos também para o céu e voltarmos para a nova terra, não haverá consumo de carne. É uma questão um tanto lógica, né? Que há necessidade da morte do animal para que a gente consuma sua carne. Deus, então, ele nos cria inicialmente e diz, olha, para você funcionar, você vai ter que pegar os alimentos e comer. E é bem interessante que, nesse contexto, ele associa, inclusive, a ideia de prazer. Né? Eu já comentei isso antes com vocês, mas reforço a ideia. Se a noção mais básica da ideia de você comer algo é a necessidade de se nutrir, então você come porque você precisa de nutrientes, certo? Para o seu corpo, para que ele funcione. Se você pensar de forma lógica e óbvia, faria mais sentido Deus ele criar um único fruto, um único item que tivesse ali toda a carga nutricional que você precisaria para poder se manter. Você tomaria daquilo, comeria e pronto. Mas Deus ele faz questão de criar várias coisas diferentes, com texturas, sabores e por aí vai diferentes, para que a gente pudesse aproveitar de fato os alimentos. Então o alimento ele surge como esse presente de Deus para nós. E a gente deveria se alimentar de tudo isso para que a gente ficasse bem e saudável. E aí é uma questão que sempre falo para as crianças principalmente, mas inclusive para os adultos que crescem e não deixam de ser criança nesse aspecto. Algo negativo nesse ponto. Se você não come frutas, legumes, verduras, não vai funcionar bem. Deus ele nos criou para comer tudo isso. A gente precisa para funcionar bem. Inicialmente, Deus tinha nos criado para comer só isso. Mas a realidade ela mudou um tanto. Quando nós passamos algumas páginas da nossa Bíblia, se você quiser me acompanhar, lá em Gênesis 8, nós temos o final da historinha ali de Noé. Momento em que o ser humano está muito mal, e por isso Deus ele decide destruir toda a terra. Né? Noé acha graça perante Deus, Deus manda Noé construir um grande barco, Noé e sua família se salvam, e quando nós chegamos no final do capítulo 8, no verso 20, nós temos Noé saindo da arca. E nesse momento é dito que Noé levanta o altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, oferece o holocausto sobre o altar. Olha que interessante. Quando nós chegarmos no capítulo 9, nós vamos ver que pela primeira vez há aqui liberação de Deus para consumo de carne. Então Deus ele liberou comer carne, você pode comer também. Só que antes disso você já tem uma noção que nós vamos já ver a respeito de animais puros e impuros. Antes mesmo da liberação que Deus dá. Então os seres humanos desde sempre já têm essa percepção dada por Deus de quais animais são considerados limpos ou puros, e quais, em contrapartida, são considerados impuros ou imundos. Não entenda essa palavrinha como algo extremamente negativo. Nós falaremos sobre ela, mas inicialmente não entenda. A ideia é, você tem classificações diferentes desde antes da liberação. Quando chegamos no capítulo 9 de Gênesis, quando Deus ele faz a aliança com Noé, depois de falar algumas coisas, e dizer inclusive no verso 2, que a partir daí os animais teriam medo de nós, ele vai dizer que a partir daquele momento todas as espécies seriam entregues à nossa mão. E no verso 3 ele vai dizer, tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Evidentemente a partir desses parâmetros que já estavam ali antes, de animais puros e impuros, conforme nós veremos mais claramente logo mais. Um detalhe que aparece aqui é o seguinte, Deus ele coloca uma limitação para isso. Olha o verso 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Você, então, está proibido por Deus de consumir o sangue dos animais. Você deve consumir apenas a sua carne. E ele vai continuar falando dessa mesma ideia e repetindo ela constantemente. Deus, então, ele libera o consumo carne a partir de Gênesis, capítulo 9. O ser humano, então, ele pode consumir. Embora o modelo original de Deus seja que você coma frutas, legumes, verduras, cereais e por aí vai, você tem a liberdade de consumir carne, caso assim você deseje. Tudo, obviamente, com equilíbrio, porque se você consumir de tudo muito, vai te fazer mal e você vai sofrer com isso, obviamente. Até a água, que é uma coisa maravilhosa, se você consumir em excesso, mais do que devia, vai te fazer mal. Então a questão do equilíbrio entra em torno aí. É importante que você considere, contudo, que quando Deus libera o consumo de animais, ele estabelece ali algumas regras a respeito disso.
Não apenas a questão do sangue, mas ele deixa também algumas regras sobre quais animais você poderia ou não consumir. Se você quiser abrir lá em Levíticos 11, enquanto isso, eu trago para você uma razão muito lógica para isso. Pensa um pouco comigo. Para que Deus criou os animais? Você já pensou? Por que Deus ele criou os animais? Alguém se arriscaria a dizer? Por que Deus criou os animais? Não era para a gente comer, porque não tinha morte antes. Então, originalmente, ele não criou para isso. Deus ele cria os animais basicamente por duas razões. A gente vê isso lá em Gênesis. Uma delas é para interagir com seres humanos. Você tem os animais domésticos, por exemplo, que eles foram feitos para ficar com a gente. Foi um presente que Deus deu para a gente. Então, o nosso cachorrinho, o nosso gato e por aí vai, Deus ele criou eles para que eles ficassem com a gente. E a gente conseguisse se relacionar com eles. E os outros animais, eles foram criados para o cuidado da terra. Eles têm uma função de manutenção do mundo. Eles foram criados para isso. Ou para estar com a gente, ou para cuidar da terra. Então pense, por exemplo, nos animais que vão comer lá a grama, nos insetos lá que vão ser responsáveis por polinizar, por fazer com que outras árvores elas nasçam, elas cresçam, outros vegetais e por aí vai. Deus ele cria para isso. Então, diante de um cenário em que Deus ele permite a nós comermos carne, a gente precisa considerar que ele não criou os animais para serem comidos inicialmente, então todos eles não necessariamente fariam bem para os seres humanos. E Deus, como Criador, conhecendo o nosso funcionamento, ele coloca algumas regras, dizendo, olha, alguns animais é melhor você não comer. Essas regras aparecem já antes, como existindo, né, de animais puros e impuros. Lembrando já, para eu te explicar, a palavrinha impuro não quer dizer na Bíblia algo necessariamente negativo. Então, impuro quer dizer que é do diabo. Não é isso. Então, os animais impuros ainda são criação de Deus. São bonzinhos, está tudo bem com eles. A ideia é que você deve ter uma atenção especial para eles. Nesse caso, você não deve consumi-los. Tudo bem? Isso às vezes causa confusão, porque na Bíblia a palavrinha impura aparece às vezes até para dizer de alguém que está doente. Aí vai falar que a pessoa está impura. Não quer dizer que necessariamente ela é uma pessoa ruim a partir de agora. É que, por exemplo, se a pessoa tem uma doença transmissível, você não deve se aproximar dela. Então a linguagem é a linguagem de impureza. Você não se aproxima, porque senão você vai se contaminar. Mais ou menos essa é a ideia. Mas não quer dizer que a pessoa necessariamente é do diabo ou algo do tipo. Os animais, a mesma ideia. Animais que você não deve consumir, mas ainda são animaizinhos de Deus e está tudo bem com eles. Capítulo 11, então, de Levíticos, o que ele vai dizer? Verso 2, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Então, os animais que andam lá sobre 4 patas. Todo o que tem unhas fendidas, unhas partidas ou casco partido, o casco se divide em 2, e ele rumina entre os animais, esse comereis. Qual que é o critério, então? Ele tem que ter ali o casco dividido, então não pode ser algo totalmente junto, e ele deve ruminar, que é aquela prática lá do animalzinho de ficar, parece que ele está mastigando eternamente, como o boi, sabe? Ele está deitadinho, parece que ele eternamente está ali mastigando, mas tem todo o processo digestório que faz com que ele processe a comida de uma forma diferente. Esses animais dos quadrúpedes, você pode comer. E aqui tem um detalhe interessante, porque às vezes as pessoas usam de uma argumentação que é muito frágil para dizer, mas a realidade é diferente. Hoje, por exemplo, porque, já para adiantar, né, provavelmente você sabe, de todos os animais quadrúpedes, os que nós costumamos consumir aqui no Brasil, eles normalmente são liberados para consumo. Então, o boi, por exemplo, o que mais que a gente costuma consumir aqui de quadrúpedes? Carneiro, que às vezes acontece, né? Enfim, esses animais normalmente eles são liberados. A exceção mais comum, e que você provavelmente já sabe, é a carne de porco. Ela é listada aqui, inclusive. Porque o porco ele tem a unha fendida, né? Mas ele não rumina. As pessoas normalmente vão argumentar, mas é uma realidade diferente. Hoje o porco ele é muito bem cuidado. O que é uma falácia. Que hoje o tanto de remédio, medicamento que a gente injeta nos animais é um problemão para a gente alimentar, né? Para qualquer animal que a gente vá consumir. Mas a questão é, aí falam, mas hoje é limpinho, você cria numa condição diferente, por isso você poderia consumir. Mas isso não faz sentido. Porque o critério que Deus estipula aqui
é um critério irreversível. Tem a ver com a condição natural do animal. Deus ele estabelece regras a partir da constituição do animal. O porco ele não vai passar a ruminar. Ele não vai, outro animal não vai dividir do nada a sua mão ali, sua pata. São critérios que são imutáveis porque Deus está tratando de questões que ele entende super bem, que é da condição natural dos seres, que ele criou. Então ele vai dizer o seguinte, esses animais, e ele vai falar, por exemplo, no verso 4, qual que você não deve comer, o camelo, por exemplo, o arganaz, a lebre, e no verso 7, o porco. Ele vai dizer que esses animais você não deve consumir, e a ideia por trás é, se você consumir, vai te fazer mal. Isso tampouco é novidade. Pensa um pouquinho comigo. Você acaba de fazer uma cirurgia, você vai até o médico, primeira coisa que o médico vai falar, não coma esse alimento. O porco sempre está lá, que é uma carne infecciosa, remosa, né, como os antigos vão chamar. São carnes que não vão te fazer bem. A ideia é mais ou menos essa. Ele vai continuar falando sobre algumas outras coisas. Ele vai falar primeiro sobre os peixes, os animais aquáticos, e ele vai determinar o seguinte, a partir do verso 9. De todos os animais que há nas águas, vocês vão comer o seguinte, todo que tem barbatana e escamas, esse você vai comer. Os que não tem, você não vai comer. Então você olha lá, tudo que tem dentro da água, tudo que não é peixe, não é de consumo. Ele vai estabelecer isso como regra. Se você comer, vai te fazer mal. Se te faz mal fisicamente, provavelmente vai afetar a sua mente e afeta a questão do seu relacionamento, como a gente comentou antes, que é a filosofia por trás dessas leis. Tudo, então, que não é peixe, você não deve comer. E o que é peixe? O que tem escama, maravilha. O que não tem, que é peixe ali de couro, você não deveria comer, que vai te fazer mal. Existem muitas razões científicas para isso. A ideia desses animais seriam os responsáveis pela limpeza dos oceanos, os índices de materiais pesados neles, e por aí vai. Mas a questão básica é, Deus mandou fazer desse jeito por conhecer a natureza dos seres que ele criou. Você não deve consumir. Ele continua ainda dizendo, a partir do verso 13, uma lista de aves que a gente poderia comer, e dentre elas a mais comum aqui no Brasil, sendo a galinha, né, o frango, as codornas, às vezes, são liberadas para consumo. Você não pode, infelizmente, comer urubu, por exemplo. Então, se você gostar, pode parar de comer, que não é boa ideia. Tá bem? E, finalmente, a partir do verso 20, ele vai falar a respeito dos insetos. Nós não temos, na nossa cultura alimentar, a prática de comer insetos, não é tão comum, embora, dependendo do lugar, ainda tenha, mas alguns insetos você pode comer. Então, se depois você quiser ler isso daí, quais você pode comer ou não, fique à vontade. Eu sei te dizer, por exemplo, que alguns tipos de gafanhotos, se você quiser comer, fique à vontade, você pode. Eu não te indicaria, eu não sei qual gosto tem, mas você pode. Sinta-se livre para isso, Deus te deu essa liberdade. A ideia, então, basicamente é essa. Barata não pode, infelizmente, né, Gu? Tá bem. A ideia é que Deus ele te deu, por isso, essa liberdade de você consumir ou não o que você quiser. Aí vem o primeiro texto que nós lemos. Tudo te é lícito. Se você quiser sair daqui e comer tudo isso que Deus falou, o contrário para você não comer, você é livre para isso. Deus te deu essa liberdade. Vá em paz. O problema é que a lógica é, por trás, você vai ter consequências muito negativas dessas escolhas. Isso vai te acarretar prováveis doenças, vai te acarretar problemas na sua saúde. E, ao afetar a sua saúde negativamente, afeta o seu relacionamento com Deus, porque não tem divisão entre espiritual e material, carnal e por aí vai. Entende? Então você é livre para fazer, mas as consequências virão, como qualquer lei de Deus. É mais ou menos assim que funciona. Você tem o direito de cumprir ou não. A liberdade é na escolha, né? Mas as consequências elas não são livres, elas são inevitáveis, elas chegam de qualquer jeito. Finalmente, eu gostaria apenas de ler mais um texto com vocês, para poder terminar, que é o exemplo ali dos apóstolos. Por quê? Essa questão da alimentação é muito clara no Antigo Testamento inteiro. Só que há uma argumentação um tanto falaciosa, de que quando Jesus ele morre, tudo isso acaba. Você não precisa mais se preocupar com isso. Isso não faz sentido por várias razões, inclusive éticas. Se você pensar um pouquinho comigo, como é que pode eu pensar que depois que Jesus morreu na cruz por mim, o que ele tinha estabelecido como bom e ruim mudou? Já não existe mais. Isso não faz sentido por uma questão ética.
A gente poderia até questionar muitas questões a respeito das leis e das vontades de Deus que tecnicamente teriam perdurado. Inclusive, temos que considerar que quando nós falamos dessas leis como qualquer outra, nós não estamos falando aqui de critérios de salvação. Então, como se Jesus morreu por nós para nos salvar, o que isso teria a ver com o processo de vida ali, que não era um processo para te salvar, era um processo para você viver melhor. Entende? Aí eu lembro você do texto de Paulo, por exemplo, dizendo que ninguém nunca se salvou por cumprimento da lei, sempre foi pela graça. Então, Cristo morreu, a gente era salvo pela graça, ainda somos. Por que agora a lei não deve ser cumprida? Não faz sentido por várias razões. Mas a principal delas não faz sentido porque a própria Bíblia, ela nos ensina que os apóstolos eles continuam cumprindo essas leis, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus. Se você quiser ler comigo, a gente vai ler muito brevemente, texto lá de Atos, capítulo 10, nós temos um momento que isso fica muito claro. Atos capítulo 10, um texto que, equivocadamente, inclusive é mencionado por vezes, para falar a respeito... Eu que apertei sem querer. Para falar a respeito do consumo dessas carnes. O que acontece em Atos capítulo 10? O cristianismo está começando, está indo a todo vapor. Só que os judeus eles tinham uma visão de que eles não poderiam se misturar com gentios ou estrangeiros. Essa visão ela vai ser rompida por Deus. E esse rompimento começa no capítulo 10 de Atos. Aqui nós temos a apresentação inicialmente de um personagem chamado Cornélio. Ele é um centurião romano, um soldado de alta patente romano, ou seja, não é judeu. Só que ele é converso. Ele é convertido ao Deus dos céus. Ele é um homem extremamente religioso. Ele faz muitas esmolas, no verso 2. Ele é piedoso, temente a Deus, e todo mundo enxerga isso nele. Deus ele usa deste homem para ser o primeiro que ele vai ali abrir o espaço para a pregação do evangelho entre os gentios. Nesse contexto, ele aparece para Cornélio, a partir de um anjo, e diz para ele, olha, eu tenho uma mensagem para você. Então vai em tal lugar, você vai encontrar um homem assim, seria Pedro, e você vai trazê-lo para conversar contigo, que eu tenho algo importante para te dizer. Pedro, do outro lado, no verso 9, ele está de fato ali viajando, e ele chega em um determinado lugar, e ele vai até o telhado, uma espécie de telhado da casa, para poder orar. Durante a oração aparece um momento ali de êxtase, um momento de visão, e ele recebe a seguinte mensagem de Deus. Leia comigo, a partir do verso 10, no capítulo 10 de Atos. O que vai dizer? Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, a Pedro, um dos apóstolos de Jesus. Então ele viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Desce como se fosse do céu um lençol enorme pelas 4 pontas. Dentro dele tem toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. Todo tipo de animais. E então uma voz do céu se dirige a ele e diz, levanta-te, Pedro, mata e come. Você tem todo tipo de animais lá, inclusive impuros. Jesus já morreu e ressuscitou, foi para o céu. Pedro ouve essa voz vinda do céu, numa visão, levanta-te, mata e come. E olha a resposta de Pedro, que interessante no verso 14. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Eu não vou comer isso. Pedro, inclusive, ele parece achar estranho essa voz vir do céu, de falar, ué, como é que Deus ele está ali contradizendo uma lei dele? Pedro, ele enfaticamente diz, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. E ele não come. No verso 15 diz que pela segunda vez, a voz diz para ele, vai lá, coma, ao que Deus purificou não consideres comum. E isso acontece por 3 vezes. E depois aquele objeto é recolhido para o céu, mas Pedro não come. Isso é muito interessante. É evidente que aqui não está falando de alimentação. O próprio Pedro, ele reconhece isso, porque depois chega ali Pedro, enquanto ele está perplexo, olha o verso 17, ele não está entendendo nada, ele está perplexo. Qual seria o significado da visão? Porque para Pedro é muito claro, Deus ele não pode se contradizer. Ele falou que eu não podia comer, agora está falando que é para pegar e comer.
Ele está perplexo, tentando entender o sentido dessa visão. E então os homens que Cornélio tinha enviado entram ali e conversam com ele. Pedro coloca eles para dormir lá aquela noite, vai com eles, chegando lá em Cornélios, ele começa a pregar para Cornélio. E aí ele mesmo dá o sentido da visão, né? Ele vai dizer ali, a partir do verso 27, quando ele vai falar com Cornélio, ele vai dizer, falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Utilizando a mesma linguagem lá dos lençóis. Essa mesma ideia vai ser repetida, se você olhar o capítulo 11, pelo próprio Pedro, quando ele é questionado pelos apóstolos, ele vai repetir e vai falar sobre a visão que ele tem. E quando ele fala sobre essa visão, ele vai dizer que, olha o verso 9, ao que Deus purificou, não consideres imundos. E eis, olha o verso 11, que naquela mesma hora pararam junto da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. E quando ele continua falando a respeito disso, no verso 15 em diante, ele vai dizer, olha, nós temos que aceitar a todos, porque Deus me mostrou que não deve fazer acepção de pessoas, tratar uma diferente da outra. Aqui não está falando de alimentação, obviamente. Está falando sobre pregação do evangelho, para qualquer um. Mas o detalhe interessante aqui, mesmo depois de Jesus ter morto e ressuscitado, Pedro ainda se mantém um obediente à lei. Porque é uma questão muito óbvia. Se Deus falou naquele período que não era bom para mim, ainda não vai ser. E eu volto a dizer para você a mesma coisa que eu disse antes. Quando a gente fala de lei, nós falamos de algo que Deus construiu para te dar, em razão do pecado, um caminho melhor para você viver. Você é livre, como nós vimos, para escolher como você vai viver. Vivendo conforme a vontade de Deus ou não. É liberdade sua. Deus, ele te dá isso. O problema é que as consequências das suas escolhas, elas sempre virão. E no processo da ação de Deus, de respeito à liberdade, ele até te ajuda a passar pelas consequências, mas ele nunca vai te privar delas. Porque senão, em última instância, ele estaria te privando da sua liberdade de escolha, de fato. Quando a gente fala de leis de saúde, a gente precisa entender esses pontos. Deus, ele se relaciona com você através da sua mente. Se a sua mente não está funcionando bem, dificilmente você vai conseguir se relacionar com ele. Dificilmente você fará boas escolhas. Dificilmente você escolherá o caminho correto. E é por isso que você tem que se preocupar com os cuidados do seu corpo. Você é templo do Espírito Santo. Se não estiver funcionando bem, você não consegue se relacionar com ele. E diante disso, Deus, ele coloca muitas leis, orientações para você. Para que você busque, não para buscar se salvar, como nós já falamos várias vezes. Você é salvo pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por você. É de graça, só você aceitar. Mas para você viver melhor, se relacionar melhor com ele e conseguir seguir em liberdade de vida e não condicionado a coisas que te dominam, como Paulo ele começou dizendo. Tudo bem? Nós seguiremos ainda falando a respeito de leis de Deus na semana que vem, falando sobre casamento e família, abriremos um pouco além de lei para falar sobre essa instituição, né? E finalmente falaremos um pouco a respeito de mordomia.